Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o UFC 24, de volta para nossa segunda temporada aqui com o Sunderland, temporada na Premier League, reta final de UFC 24, estamos a menos de 2 meses de lançamento aí do UFC 25, eu vou trazer assim que lançar, não sei se vai ser com o Sunderland, mas eu vou trazer, provavelmente eu vou jogar um pouquinho antes, tem muita mudança, eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre as mudanças, quando eu tiver um pouco mais de informação sobre o modo carreira, por enquanto tem muita coisa sobre gameplay e novidades de alguns times, mas ainda nada muito concreto do modo carreira. Eu espero que eles deem bastante atenção, há algum tempo eu venho reclamando disso, mas eu continuo jogando, né, então meio que eu apoio o fracasso que tem sido alguns anos de FIFA, mas eu tenho esperança de que esse ano eles vão valorizar um pouquinho o modo carreira, e olhando o que já tem de gameplay, eu tenho boas expectativas pro modo carreira, então quando tiver alguma coisa eu vou trazer aqui, até porque quem tiver por aí pode assistir no meu estilo de vídeo. Vamos dar uma olhadinha no nosso calendário, por enquanto estamos em pré-temporada, então aqui nós vamos ter o convite para jogar um campeonato de pré-temporada, vamos ter os jogos distribuídos pelo restante do mês e iniciaremos a nossa campanha na Premier League já jogando contra o Liverpool, longe de casa, no Anfield Stadium, depois enfrentaremos o Bournemouth e o Fulham já é nosso velho conhecido, nos eliminou na Carabao Cup na temporada passada, então poderemos nos vingar dele na Liga. E aí a sequência dos jogos. Olha esse mês como é que tá, cara. Setembro a gente tem jogos só contra o Aston Villa, que se classificou, se eu não me engano, pra Europa League, contra o Newcastle, que meteu 5 na gente, um clássico, mas a gente tomou 5 dos caras. Manchester City, Guardiola, Nottingham Forest, ok, esse jogo é ganhável. West Ham, vamos tomar um couro. Leicester a gente tem que ganhar, a gente já ganhou deles. Agora o bagulho começou a ficar muito doido, cara. Bom, vamos lá. Tem muita coisa que vai acontecer agora no início. A janela de transferência está aberta, então literalmente qualquer segundo que se passa vai ter muita mudança. A gente tem uma excelente verba, a gente tem 58 milhões para gastar, então isso dá para trazer bons jogadores medianos, mas nenhum super craque. Afinal de contas, a gente deveria gastar esse dinheiro para montar um elenco melhor e não ter um jogador super craque. Eu recebi algumas dicas e algumas sugestões. Uma delas foi de desativar o Competitor Mode. A dica foi dada pelo Jefferson Silva, tá aparecendo no comentário dele aí. Muito obrigado, Jefferson, pela tua dica. Eu desativei, então, pra testar, que ele disse que talvez não fique tão realista. E realmente, ele utiliza o que foi guardado de dado dos melhores jogadores de UFC do mundo. E os caras fazem muita firula, brincam muito, enfim. Então pode ser que realmente isso tenha quebrado um pouco o jogo. Vamos deixar desligado na pré-temporada, vamos testar. Outra dica que ele deu é sobre alguns jogadores. Eu dei uma olhada em alguns deles e eu vou dizer por que eu não vou contratá-lo. Se tu der uma olhada no elenco e, enfim, nas peças que eu trouxe, nos jogadores que eu tenho aqui hoje, eu nunca me importei muito com o overall. E nem com a perspectiva de crescimento deles. Então, alguns jogadores que eu dei uma olhada, eles seriam excelentes jogadores, mas eu imagino que seja muito comum, as pessoas vão muito atrás deles. Então é por isso que, por exemplo, eu contratei o Welbeck e contratei o Gabriel Paulista. Ambos velhos, ambos não tem como subir de overall, mas eu contratei pela experiência deles de Premier League, pela experiência deles de Europa, enfim, o Welbeck tá na Premier League há muito tempo, vai ser nosso atacante principal, que seria muito comum um time que subiu da segunda divisão contratar um cara experiente de Premier League do que um jovem. Então é só pra tentar balancear, tentar tornar um pouco mais realista. Ao invés de eu contratar as melhores promessas do mundo, prefiro contratar jogadores que façam mais sentido. Eu sei que não é bem assim que a maioria das pessoas jogam, mas é como eu jogo. Eu vejo que tem uma tendência e tem mais gente procurando esse tipo de conteúdo no YouTube, no Instagram, enfim. É o jeito que eu jogo desde sempre nos FIFAs. Eu sempre fui bastante chato com isso, de cuidar, de ter detalhes específicos, de cuidar com as contratações. E eu vejo que hoje as pessoas estão indo atrás desse tipo de conteúdo. Inclusive, eu recomendo muito, muito pra quem gosta desse estilo de jogo, o Instagram e o canal do Shell FIFA, que é um brasileiro que faz conteúdo de FC 24 e vai fazer de FC 25, e ele dá muitas dicas sobre modo carreira. Apesar de algumas coisas que ele indicar pra não enjoar de modo carreira eu já faça, eu acho importante que as pessoas vejam o que ele faz pra também se divertir, também acompanhar aqui o que eu faço pra poder se espelhar e levar pro seu modo carreira pra se divertir com o UFC 24 e agora com o UFC 25 quando sair. Então, apesar das dicas serem muito boas, se algum desses jogadores parar no meu radar, vai ser porque eu preciso de um jogador daquela característica e não porque ele é uma super promessa, tá certo? Agradeço demais, eu quero muito que todo mundo dê dica de jogador, que eu vou dar uma olhada, eu vou pesquisar sobre os caras e quem sabe eles podem pintar no time.
Vocês podem ver que tem muita gente insatisfeita. Provavelmente é porque eles estão reclamando de salário de contrato. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui no Squad Hub. Esse início de temporada ela é muito baseado em dados, valores e coisa, então realmente não vai ter jogo nesse vídeo, tá? Eu acho. Vamos dar uma olhadinha aqui em todo mundo que tá insatisfeito. Então, ó, tá vendo que ali na direita, do lado esquerdo do jogador, aparece a performance do jogador, a performance do time, tempo de jogo e contrato. A maioria dos que estão tristes estão reclamando de contrato. A maioria não, todos. Literalmente, todos. Todos esses caras aqui querem um contrato novo. E faz sentido, que eles vieram da segunda divisão, não estão com um contrato atualizado pra Premier League, porém, nem todo mundo vai jogar. Então eu vou começar a limpa no nosso elenco. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos, tem como eu ver o número de jogo? Tem ali em cima, 36 jogadores, são 6 jogadores de ataque, 11 de defesa, 3 goleiros e 16 meio-campistas. Tá de certa forma balanceado, acho que a gente pode melhorar o número de atacantes, mas não necessariamente, porque a gente joga com um fixo, então não precisa de ter tantos assim. Mas esses jogadores que estão insatisfeitos vão ser os primeiros a deixar o time, porque se eles já estão insatisfeitos e eu não pretendo melhorar o contrato deles, DAC, eu não posso remover ele, né? Eu vou... Quanto é que custa? É muito caro pra mandar ele embora. Daqui, cara, na boa. Ah, que raiva. O Roberts vai ser transferido, ele vai sair agora. Alex Bass, não vou utilizar. Jack Diamond, será que ele tem algo muito interessante aqui? 24 anos, 67 de overall, ele tem um lançamento longo, ele é técnico e tem um flare. Pode ser um jogador interessante, um meia esquerda, ponta esquerda. Então ele é um cara que eu vou sim oferecer um contrato novo. Hoje ele ganha 6.300. Meu Deus, ele quer muito dinheiro. Vai oferecer 11 mil. Beleza. Bom, eu vou seguir fazendo isso aqui. Eu não vou mostrar toda essa parte burocrática, mas eu vou fazer e volto com alguma novidade ou alguma coisa que chame a atenção. Bom, eu acho que resolvido. Eu vou mostrar aqui como que ficou a quantidade de jogador que a gente colocou para vender. Alguns jogadores importantes, sim, mas eu tenho certeza que as nossas escolhas são baseadas em tipo o que eu utilizei deles e o que eles ainda podem entregar. Então, Kelly não jogou com a gente. Roberts tá insatisfeito, já vai sair, acho que ele vai pro Anderlecht. Alex Bass, gente, já tem um goleiro titular, já vai ter um goleiro reserva. Eu vou tentar contratar um outro goleiro, não tem porque eu ter um quarto goleiro sem prospecção de futuro. Alchiche, eu não gostei de utilizar ele é um jogador barato, 21 anos, francês, não quero no time. O Real a gente já vendeu, Taylor acho que a gente já vendeu, Johnson vai sair, Silt vai sair, não vou utilizar, Mayenda, atacante espanhol que estava emprestado, vai sair também, Anderson, o zagueiro inglês também, Luiz Semedo também, e o Dak tá para empréstimo, o Short tá para empréstimo e o Campbell tá para empréstimo. O Dak só tá para empréstimo porque eu não consigo vender ele, tá? Queria vender, mas não consigo. Esses dois porque eles são muito jovens, então eles precisam desenvolver ainda ao invés da gente vender eles direto. Bom, eu vou adiantar um dia aqui, porque muita coisa já vai acontecer, então rapidinho eu já paro aqui e vai explodir de notificação de coisa acontecendo. Tá lá, relatório de base, jogadores em pré-contrato chegando, Real de Kelly e Robert saíram. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso relatório de base. Olha só, um jogador da Escócia, pode jogar pela esquerda de atacante, venha, seja bem-vindo. E mais ninguém. E na Costa do Marfim, não, ninguém, triste. Vamos ver como é que tá a situação da nossa base. A gente tem um olheiro muito bom, um olheiro ok. Será que a gente consegue contratar um? Consegue, Benjamin Briggs. Então tem um novo olheiro de base, nós vamos mandar ele pra Inglaterra. E eu quero um goleiro. O Tyler Marshall vai para o País de Gales. Eu vou deixar ele 3 meses procurando qualquer tipo de jogador. E o Carter Betts vai para a Croácia também buscar qualquer tipo de jogador. Vamos ampliar nossa rede de jogadores de base. Temos respostas dos jogadores. Os jogadores agradecendo por serem vendidos, outros dizendo que estão surpresos. É isso aí mesmo, rapaziada. E agora sim, com os novos contratados em pré-contrato que a gente fez, a gente tem como opção Gabriel Paulista, que já entra no time com tranquilidade. Inclusive eu não consegui renovar o contrato do Alessi porque ele quer ser importante. Eu acho que ele não vai ser importante, ele vai ser esporádico esse time. Então agora estamos um pouquinho melhor. O jogador que mais tem capacidade de passe é o Gabriel Paulista, então eu prefiro que ele seja esse zagueiro central. Isso aí. E o outro jogador que chegou por pré-contrato é o Welbeck, que vai ser titular. O que acontece? Riley Jones vai perder o lugar para o Fernando, que vai jogar de meia. O Xixi sai do time, então a gente vai ter essas opções no banco, correto?
Pera aí que eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Bom, é isso. É mais ou menos por aí que o time vai começar a ser montado. Por que o Riley Jones não é mais titular? Ele é muito bom, mas eu quero esse trio de ataque por enquanto. Claro que tem perspectiva de ser vendido, né? Alguém vai chegar e querer contratar ele. Então, se ele for vendido, o Riley Jones é o primeiro a entrar. A gente continua desenvolvendo o Riley Jones, mas tem um trio de ataque um pouco mais qualificado. No meio campo, eu gostaria de alguém pro lugar do Bellingham. Eu não sei se eu gosto muito dele jogando, sendo bem sincero. Eu acho que ele não chega perto do que o irmão dele é capaz. Quero um lateral direito e eu ainda quero um outro zagueiro. Por quê? Eu não acho que o Alessio vai conseguir chegar num nível altíssimo de jogo. E o Gabriel Paulista não tem muito tempo de longevidade, vamos dizer, porque ele já tem 33 anos. Então, talvez a gente precise de um outro zagueiro. Além de um goleiro que eu também quero trazer pra cá, pra ser nosso reserva ou revezar com o Peterson nas Copas. É uma coisa comum na Europa, então pode ser que isso aconteça. A nossa lista de transferência, ela tá completamente lotada. E além de lotada, ela tem muita gente que não precisa estar aqui, né? Então eu vou fazer uma limpa, vou deixar quem eu acho mais interessante e quem tem mais chance de vir pro time. Bom, eu acho que eu selecionei os jogadores que mais fazem sentido e também os que eu quero contratar. Lógico, não posso contratar todos, senão fudeu. Mas estão aqui alguns nomes. Então tem goleiros, tem laterais direitos, zagueiros, laterais esquerdos, volantes, meias direita, meio campistas, meias esquerdas, meias centrais, pontas dos dois lados e centroavantes. Quais são os focos? Quem que eu quero contratar? Porque eu preciso pro time. Matt O'Reilly. Faz tempo que eu falo desse cara, eu já falei que eu queria contratar ele, só que ele custa 40 milhões, isso é 80% da nossa verba. Então a gente teria que vender alguém pra poder contratar ele. Mas eu quero muito ele. Ele seria exatamente o jogador pra posição do Bellingham que eu tô precisando trocar. Tem outros? Tem. Sar não consigo contratar porque ele tá por empréstimo. Tem alguns outros meios que podem jogar de centro médios, mas não é esse bem o estilo de jogador. Volantes. Tem algum? Tem. Tem dois jogadores muito bons. Um deles é o Eustáquio, um jogador do Porto. Eu acho que seria difícil ele sair do Porto. Ele iria pra um outro time, mas a gente tá falando da Inglaterra e montar um time forte. Eu acho que essa transferência é plausível. Então, talvez, eu tô entre o Eustáquio e Matt O'Reilly. O Eustáquio é definitivamente mais barato, mas vamos dar mais um tempinho. Eu não tenho pressa aqui não. Vamos avançar alguns dias e vamos avaliar como é que chegam as propostas, como é que a gente vai trabalhar com o time. Tá aí recado da nossa diretoria. Eles aumentaram o nosso orçamento em 45 milhões de libras esterlinas. Então isso nos permite chegar a 57 milhões. Já temos a oferta de transferência pelo Luiz Semedo. O valor é baixo, então eu vou aceitar. Callum Wilson teve seu relatório final. Ele joga no rival, tem 32 anos, 81 de overall. Oferta de empréstimo pelo Tommy Short. Eles querem empréstimo com compra. Eu não quero vender, então só empréstimo. E mais uma oferta de compra pelo Luiz Semedo. Oferta de transferência pelo Johnson, mais um jogador irrelevante para o elenco. Aceitaram um empréstimo de 1 ano sem opção de compra, então nós vamos encaminhar a papelada. Vamos ver agora se o Tommy Short quer jogar no Sutterdal, algo do tipo. Tá aí, venda do Luiz Semedo para o Sport Clube Áustria, valor baixo, então para nós tanto faz, tanto fez. E oferta de transferência pelo Alice Taylor, mais um jogador que não vale nada. Ofertas de transferência para 2 jogadores interessantes. Um deles é o Silt. Ele é um jogador que tem um certo potencial, mas eu não vou utilizar ele. Esse time que eu não vou me arriscar a ler o nome quer contratar, então pode comprar. E o Leicester, que é por empréstimo com opção de compra, o Matete. Eu vou permitir que seja com opção de compra. O Matete vale 1.200.000. Eu não vou nem negociar, eu vou por aqui mesmo oferecer a venda dele começar a oferta por 2 milhões e terminar em 720. Cliquei errado. Vamos ver se eles aceitam. Johnson vendido por 390 mil para o Futebol Clube Voluntário. Chelsea veio com a braba. 37 milhões pelo Jack Clark, que a gente conseguiu ajustar, vamos dizer, no time, porque eu não estava conseguindo utilizar ele no início da temporada, mas colocando ele de meia, ele rendeu muito mais, fez muito gol. E é uma venda que eu vejo como necessária para injetar dinheiro no clube, mas é complicado vender um jogador que deu tanto certo pro time. Então, eu vou negociar e eu vou pedir bastante. A oferta máxima que a gente pode chegar é cerca de 50 milhões de libras. E eu vou por aí, mas eu vou subir um pouquinho. Eles chegaram oferecendo 37, eu vou a 55. Se sair correndo, eu dou um tapa na bunda. Não, tá, 50 milhões. Eu vou baixar para 53.500. Eles vão aceitar. Não, vocês têm esse dinheiro, vocês têm esse dinheiro.
Vai. Tá bom. Tá aí. Eu e Maurício Pochettino fechamos o acordo de venda do Jack Clarke. Agora é com o Jack Clarke e seu representante fechar o acordo de contrato com o Chelsea. E aí nós temos uma venda grande, uma venda que não é tão interessante para nós, mas abre espaço no elenco e também adiciona muita verba pra gente contratar novos jogadores. Era aqui uma oferta de transferência pelo Al-Shishi do Porto, interessante. Eu vou delegar essa venda, vou começar o pedido em 7. E não vender por menos de 5.900. Eu tava falando que a venda do Clarke, ela não é positiva, vamos dizer, mas ela é esperada. Clubes como o Sunderland, na situação que tá, são clubes formadores, então a gente precisa desenvolver jogadores para poder vender. Ele tá aí. Falando do homem, ele já tá indo. Muito obrigado pelos serviços prestados, Jack Clarke. Até então o nosso craque. Agora deixou um espaço no elenco. Isso faz parte. Que música triste, né, cara? Nem precisa de tanto. Apareceu aí a do Tommy Short, emprestado pro Sud Troll. O Silt foi vendido também, então várias negociações sendo finalizadas. E aí o Jack Clarke para o Chelsea vai reforçar os Blues. Nota A, então vendemos bem, ótimo. E tá aí a notícia do homem já sendo apresentado. Chelsea complete Jack Clarke signing. Tá aí, vai jogar ao lado de Nkudu. Só para dar uma olhadinha aqui, a nossa oferta, a nossa margem de transferência agora subiu de 57 para 102 milhões. Inclusive eu não tinha olhado, vamos ver os objetivos da temporada, né? Isso é importante até pra gente saber quem contratar também. Então, desenvolvimento de base. Em 2 temporadas ter pelo menos um jogador das categorias de base que assinou contrato na primeira temporada, jogando 50% dos jogos na temporada seguinte. Então, nessa temporada, a gente tem que utilizar pelo menos um dos 5 jogadores que a gente subiu na última. Fudeu. Bradley Jones é o único que pode jogar, porque o resto não tem capacidade ainda. Disposição de marca, a gente tem que conseguir 5 jogos marcando pelo menos um gol fora de casa, então, ok. E contratar um jogador crucial para a posição de meio campo ou atacante. Matt O'Reilly cumpre essa função. Sucesso doméstico, né? O sucesso nacional. Então a gente tem que evitar rebaixamento, ok? Esse é meu objetivo. Chegar às oitavas de final da FA Cup, era o objetivo do ano passado. E em 2 temporadas finalizar no meio da tabela, ok? E objetivo financeiro é um objetivo a curto prazo, que na mesma temporada contratar 2 jogadores cruciais e fazer um lucro de 29 milhões. Jesus, a gente nem começou, já estamos devendo 7,85. Esse lucro ele vem com venda de camiseta, com premiação de campeonato, então a Premier League paga bem, então pode ser que até o final do ano a gente recupere esse valor. Isso que a gente ainda tem que contratar, né? Aceitando mais uma oferta de venda. E eu vou avançar até o dia 15. Aceitaram um empréstimo com o Matete. Vai lá, meu filho. E o West Ham quer contratar o Hume. Não. Chegou a nossa vez, rapaziada. Vamos ao mercado, porque é fundamental que a gente reponha o Clarke. E a gente tem que contratar alguém para o meio campo ou para frente. Então eu já vou atrás do homem, do sonho de consumo do treinador, Matt O'Reilly, o dinamarquês irlandês que joga na Escócia. Eu acho que na verdade ele é dinamarquês escocês, joga no Celtic da Escócia. Um jogador muito bom, que eu acho impressionante que ele não esteja num grande cenário do futebol. Vamos lá, vamos atrás. O valor dele é de 27 milhões, mas o clube já quer cerca de 40. Então eu vou oferecer 29 milhões, é abaixo do que a gente vendeu o Clarke, então a gente está lucrando ainda com a venda do Clarke. Esse aqui é 38. Achei um pouco salgado. Oferecer 34. Tá, não ficaram tão incomodados, então eu vou manter em 34. Esse é meu valor para o Matt O'Reilly. Tá aí. Negócio fechado com o Celtic. Vamos negociar o contrato diretamente com o jogador. Então vamos convidar ele. Caralho, fui jantar de boné e moletom. É uma classe, né? Cara, é um... Porra. Então recebemos aí o empresário Matt O'Reilly num restaurante chique na Inglaterra de moletom.
Minha namorada vai ficar bem feliz com isso. Ele definitivamente vai ser crucial pro elenco, então acho que isso nós dois concordamos. Nós vamos oferecer 4 anos de contrato. Aceitou. E não queremos cláusula de rescisão para não correr risco de alguém contratar ele do nada. Salário, ele já ganha um salário gigantesco de 47 mil. Eu vou oferecer 55 porque ele chega para ser o craque. Eu preciso tirar ele de lá por algum motivo. 55, 54, me parece um número melhor. E um bônus por assinar de 1 milhão. Muito? É muito, né? Calma aí que é muito. Vamos oferecer 540 mil, são 10 meses de salário. E se ele fizer gols, vamos colocar aqui, se ele fizer 10 gols, ele vai receber um salário para cada, 540 mil. E aceitou. Tá aí. Matt O'Reilly é a nossa nova contratação. O Butler que recebe todo mundo, né? Chegou aí o Gabriel Paulista também. Ó, já pegou a 7 pra ele, hein? Será que vai manter? Matt O'Reilly. Aí. Muito bem contratado. Eu acho que pagamos muito bem. Vamos ver o que o jogo diz. B. Não sei como é que a gente poderia pagar menos do que isso. Eu acho que tá ótimo. Eu acho que a gente já completou o objetivo de contratar alguém. Sim. Ótimo. Então a gente não vai ter que lidar com isso mais tarde. Não gastamos muito. A gente vendeu o Clark por 53.500. Lógico que a gente não recebe todo esse valor. Mas a gente pagou 34 no Matt O'Reilly. Então foi uma ótima venda. Tá aí, ó. Celtic aceita o valor de 34 milhões pelo Matt O'Reilly. Ele não entra na do Al-Shish. Na verdade, quem vai entrar aqui é o Riley Jones. O Matt O'Reilly vai jogar na do Bellingham, que vai para a reserva, enquanto o O'Reilly vai fazer a função do Bellingham. Ele tem finesse shot, passe incisivo, carrinho, né, interceptação de carrinho, técnico e um toque, né, primeiro toque, então o force touch dele é muito bom. Ótimo, ele não é um jogador rápido, mas ele vai conseguir nos ajudar bastante no controle de bola, que ele é perfeito para isso. Distribuição de jogo, ele tem um ótimo passe curto, um bom passe longo, ele tem boas características de chutar gol, boa visão, estamina excelente. Tô feliz, tô realmente feliz. O Porto chegou a um acordo na venda do Al-Shish, eles aceitaram a nossa oferta inicial de 6 milhões, então vai lá, Al-Shish, tem uma boa vida em Portugal, acredito que tu vai viver melhor por lá, meu filho, vai lá. Querem contratar o Anderson. Pode ir, cara. Oferta de transferência do Motherwell FC pelo Taylor. Vai lá. E o Benfica quer contratar o Hill. Eu não vou vender o Hill. Ele é meu titular. Eu não tinha visto que o Fernando já estava pronto para trocar de posição. Eu, na verdade, desconfiei pelo tempo que passou. Então tá aí, ele pode virar meia. Vamos ver se eu acertei. Se eu acertei o overall dele, vai subir. Subiu. Não muito, mas subiu. Então ele vai jogar realmente como meia com a gente. E eu acho que é a posição certa pra ele. Ele rendeu melhor assim na reta final da temporada passada. E é onde ele vai jogar agora. Ele vai ser um meia atacante. Ele não vai ser um meia de armação. Para isso a gente ainda tem o Neil e o O'Reilly. Tanto Jones quanto o Fernando jogam mais avançados. Inclusive, uma curiosidade, eu ajudo, né, sendo bem claro, eu sou auxiliar técnico, vamos dizer, de um time de várzea aqui da minha cidade, e a gente joga com esse esquema. Então, esse esquema que foi montado por mim pra gente jogar lá,
e o treinador aceitou, gostou da ideia, achou ele coeso. Eu trouxe pro FC24 pra brincar também, e a gente joga exatamente dessa maneira. Então, 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, às vezes um 5 e às vezes um 8, ou seja, primeiro e segundo volante. Às vezes eles são 2 segundos volantes, jogam mais avançados, 2 meias que são atacantes e abrem pelas pontas, e um centroavante. Então, viu? É baseado em fatos reais esse esquema tático. Chegaram os convites de pré-temporada e o All-Sheet foi vendido. Tchau, meu filho. Matete foi emprestado. Vai lá, vai com Deus. Tá aí, definitivamente convidados a jogar pré-temporada. Eu vou aceitar esse aqui que dá mais dinheiro. Não é uma pré-temporada difícil. Valladolid, Las Verona, Genoa, Cremonese, Cagliari, Espanhol e o Eibar. Que mesmo que nós vai. Muitos recados, então só confirmando as vendas e uma oferta pelo Miami. Pode ir também. Eu vou dar uma olhada no desenvolvimento dos jogadores, isso é uma coisa que eu tenho que fazer no início de cada temporada. Então eu vou ajustar, vocês já sabem como funciona, eu venho aqui no desenvolvimento, eu olho o que eu posso melhorar nas características do jogador e eu coloco aquilo que mais faz sentido e que mais vai melhorar ele. Por exemplo, o Oli Willis, ele joga pela esquerda, mas tem uma velocidade muito baixa. Então eu já sinto que ele vai ser melhor um meia do que um meia aberto. Talvez ele seja um meia central, inclusive. Só que ele não tem tanta força. Não sei. Eu vou deixar ele desenvolvendo um pouco dessa velocidade e vamos ver como que se comporta. O resto eu vou revisar, vou ajustar aqui e volto com novidades. Bom, como saber se teu elenco está completo? Faça substituições. Para saber se teu elenco tá ok, tu vai conseguir jogar a temporada, é interessante espelhar o time. Como eu sei que eu não vou conseguir jogar com as mesmas peças em um time secundário, eu vou fazer uma segunda formação que eu vou utilizar aqui, na verdade, jogando com 2 centro-médios, algo assim. E aqui eu vou posicionar os jogadores reservas, assim eu consigo ver se tem alguma fragilidade, ou seja, se eu perco muito de característica além de qualidade no segundo time, significa que eu preciso contratar ainda jogadores entre o time reserva e o time titular, para não tomar a posição do titular. Ou se tomar, o titular vira reserva, mas não é bem isso que eu quero agora. Então eu vou fazer aqui, vou arrumar um time reserva e volto com as minhas explicações. Bom, ainda sem instruções, sem nada demais, esse aqui seria o time reserva. Dá pra ver que a gente perde muito de qualidade, ok? É um time reserva, tá tudo certo, mas a gente tá na Premier League. A gente vai precisar rotacionar, são muitos jogos. Então aqui já começam a mostrar as fragilidades. Por exemplo, a gente não tem uma zaga reserva para os jogadores que jogam na nossa zaga. O Ballard, o Paulista e o Romero são os titulares. O Nine, Tirantes e Alessi chegam atrás. Alessi virou lateral esquerdo, porque a gente não tem lateral esquerdo reserva. A gente precisa de um lateral esquerdo reserva pro Rio, assim como um lateral titular pro Pembele. Essa é a decisão que eu tomei. Pembele vai se tornar reserva desse time, a gente precisa contratar um lateral direito. Do meio pra frente, Bellingham, ok, está bem posicionado. Sorensen, nem tanto, mas é um jogador mais defensivo. Riley Jones, tá ok. Rusin, tá ok. Lazaric, ok. E o Bar ainda vai disputar a posição com o Willis e o Forrest, além do Diamond, que chega para mostrar alguma coisa. Então tá aí, uma das fragilidades são jogadores pra zaga, pra lateral direita e quem sabe pra lateral esquerda. Vamos pro mercado. Bom, como eu falei, então a gente precisa de jogadores pra zaga e para as laterais. Pra lateral direita eu tenho duas opções de peso. Jonathan Klaus, jogador do Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille acabou de ser campeão da Ligue 1, se eu não me engano. Acho que sim. Então esse jogador não sairia de lá, apesar dele ser perfeito pro time, ele não sairia de lá. Mas Stefan Posch, da Áustria, não foi campeão de nada no Bolonha. Entendeu? Eu tô pensando, na cabeça do cara. Por que o Klaus vai sair do Olympique de Marseille se acabou de ser campeão francês? O Posch pode sair de lá pra jogar na Premier League, mas o Klaus, ele poderia, mas 31 anos, será que ele sairia? Acho que não. Então, gosto de Jonathan Klaus, mas não vou fazer essa transferência. Porém, o Stefan Posch é uma excelente possibilidade. É um pouco caro, verdade, mas um jogador bastante completo. Tem 80 de overall, chegaria para ser titular e ficaria no time. Na lateral esquerda tem outras duas opções. Um é o jogador do Leicester, ou seja, já está jogando aqui na Inglaterra, está na Premier League, que é o Christensen. Jogador de 21 anos, com 76 de overall, rápido, não, na verdade, ele não é um velocista, mas é bastante rápido já, tem uma boa bola
defensiva, com alguns stats de tackle, mas não é necessariamente jogador defensivo. Ele não é tão completo. E o outro seria o Bernat, que tá no PSG, espanhol, mais completo assim, mais experiente também, mas eu acho que seria outro que não sairia de lá. 31 anos, jogar na Premier League, saindo do PSG com uma vida boa, acho difícil. Então as nossas opções para lateral ficam entre Stefan Posch e Christensen. Eu vou primeiro atrás do Stefan Posch, que para lateral direita vai ser mais utilizável, enquanto o Christensen disputaria a posição com o Hilme, e o Hilme é nosso titular. Não é tão interessante a gente trazer um cara de nível muito parecido, mas o Posch vem para ser titular. Então chega aí o treinador do Bolonha, que eu vou descobrir quem é. O treinador do Bolonha é o Vincenzo Italiano. Esse é o nome do cara. Benvenuto Vincenzo Italiano. Tá aí. Mas eu acho que ele chegou depois desse cara que tá aí negociando com nós. Acho que não é o mesmo. Vamos lá. Oferta de transferência. O valor dele é de 19 milhões. A gente tem dinheiro pra pagar, é óbvio, mas eu não quero pagar tudo isso não. Vou oferecer 17. Eles querem 26. Ficaram um pouco irritados, mas eu acho que a gente ainda pode brincar com esse valor. Eu vou baixar pra 20. Ficaram muito irritados, mas chegaram a 21.500. Negócio fechado. Tá aí, o salário dele hoje é de 31 mil, ok, pra Premier League, dá pra pagar. De novo, o restaurante caro de moletom, cara. Olha que sobremesa interessante, cara. Foco. 4 anos de contrato, ok. Não quero cláusula de rescisão. O salário dele é de 31, eu já vou oferecer 40. Um bônus de clean sheet, se a gente ficar 5 jogos sem sofrer gol, ele vai ganhar 20 meses de salário. Ele precisa ficar 10 jogos sem sofrer gol. Não, ele quer 51 mil. Caro, hein, Porsche? Eu vou oferecer 45, 750 de bônus. Fechou. Tá aí, nova contratação, nosso lateral direito para ser titular, Stefan Posch, austríaco, novo jogador do Sunderland. O Matthew Riley veio receber. Faz aí teu teste físico, vamos ver quem que foi lá observar ele. Normalmente é o Ballard que chega aí. Olha lá o Ballard, ele trouxe o Matthew Riley junto. O Ballard tá sempre lá, cara. Vamos ver a camisa que ele vai receber, a gente vai mudar tudo, provavelmente, né? Camisa 2, ok. Talvez eu não mude. Tá aí. Sebastian não, Stefan Posch. Vai jogar Premier League com a camisa do Sunderland. Aí 21 milhões e meio, o preço dele foi dado como bom. Ok. Não foi excelente. Mas tá aí, está contratado o nosso novo lateral esquerdo. E lateral direito? Que lateral esquerdo? Bom, um jogador que me chamou a atenção é o Archie Brown, 22 anos, inglês, que está no Ghent, da Bélgica. Ele é bem interessante, ele tem long throw como flare e é um playstyle plus, ou seja, ele é douradinho, ele faz isso muito bem. Ele não tem como desenvolver isso, só o jogador nasce com isso, então são poucos jogadores que têm essa característica. Jogador jovem que joga pelas alas, pode jogar de lateral e de zagueiro. Eu vou atrás dele e eu vou oferecer um dos nossos jogadores como troca. E o jogador em questão é o Marco Pasalic, que não rendeu o que eu esperava. Ele vale 1.400.000 e o Archie Brown vale 13.600. Então eu vou literalmente colocar o que falta, que são 2.200 para fechar o valor do Archie Brown. Eles estão malucos e querem o Riley Jones, o que é um absurdo. Fora, rapaz. Então eu vou oferecer o mais 1.800.000. Ok, eles aceitaram uma verba de transferência, uma taxa de transferência de 6% caso a gente venda o Archie Brown. Tá aí, mais um jogador para compor elenco e eu continuo indo pro restaurante de moletom.
Tá aí. Ele aceitou jogar como rotação, 5 anos de contrato, o salário dele tá um pouquinho alto, mas tá ok. Art Brown, novo jogador do Sunderland. Vamos pular isso, né? Todo mundo já sabe como é que funciona. Tá aí. Na negociação a gente envolveu o Ba, então o Ba foi pra lá e o Art Brown veio pra cá. Por que eu fiz essa transferência trocando? Porque ele é melhor que o Ba e ele ocuparia a posição do Ba no segundo time. Então é melhor que eu troque um jogador pelo outro. Já vamos organizar aqui, eu tenho minhas manias, tudo tem que estar organizado. Porsche já vem para o time principal, Pembele vai para reserva. Vamos lá então, vamos avançar os dias, a gente tem um jogo daqui uma semana, oferta de transferência pelo Anderson, as negociações continuam on fire, não pretendo vender Campbell, então apenas empréstimo pela nossa joia escocesa. Bom, dia de jogo. Eu não vou mostrar esse jogo, vou jogar porque eu quero ver como é que o time se comporta, mas eu não vou mostrar esses jogos de primeira temporada, eu acho chato, então vai ser só a minha impressão de como que eles se comportam. Inclusive, isso já vai de encontro com o que o Jefferson também comentou sobre eu jogar mais os jogos e não simulá-los. Eu entendo essa vontade de ver mais jogos, eu tenho isso com os produtores de conteúdo que eu assisto, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Tipo, eu já tô 1h12 gravando e isso é muito tempo do meu dia. Eu tenho que parar, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que entregar mais algumas coisas. Eu já trabalhei hoje, já fui pra academia, então eu tenho que tentar organizar isso na minha rotina. E eu não consigo jogar todos os jogos, é realmente muito difícil para fazer isso. Se eu tivesse que fazer isso, eu gravaria 3 horas por dia e eu não tenho essas 3 horas para jogar e gravar. Então, por mais que eu queira de verdade mostrar todos os jogos, eu não consigo deixar isso no vídeo inteiro, tá certo? Acompanhando um pouco as notícias aqui enquanto eu falava, eu vi que a Inglaterra foi campeã da Eurocopa, então diferente da vida real, no jogo o Kane é campeão de alguma coisa. Na vida real a Inglaterra perdeu para a Espanha de Lamine Yamal. Vamos dar uma olhada no time do campeonato, né? Então na Eurocopa aqui do jogo, o time do campeonato ficou com o Courtois no gol, meu Deus, que isso, De Kuyper na zaga De Kuyper na zaga também da Bélgica, Teat também da Bélgica, Stones da Bélgica e Alexander-Arnold da Inglaterra. Darame da Dinamarca, interessante isso, De Bruyne da Bélgica, Bellingham da Inglaterra, Saka da Inglaterra, Openda da Inglaterra e Kane da Inglaterra. É o time do campeonato, tá explicado, a Inglaterra ganhou da Bélgica na final por 3-1. Então, eu vou jogar esse jogo aqui, vou ver como é que o time se comporta com as nossas novas contratações, vou testar os jogadores, vamos ver como é que o time se sai, eu volto com as minhas impressões. Bom, e começando com o pé direito, a gente ganhou do Valladolid. Foi um jogo muito difícil, era pra gente ter perdido, eles perderam muitos gols, mas a gente conseguiu fazer 2 gols com o Riley Jones e o Matt O'Reilly. Eu não gostei muito da maneira que a gente jogou, a gente apanhou pro Valladolid, pra ser bem sincero. Mas tem coisas boas, o Matt O'Reilly é um bom jogador, o Riley Jones jogou bem. Então é saber aproveitar essas coisas todas pro restante da temporada. Bom, como eu falei, que eu não tenho muito tempo de gravação, eu vou ter que encerrar esse vídeo agora. No próximo vídeo a gente finaliza a janela de transferência, que termina aqui no dia 31 de agosto, e já inicia nossa temporada na Premier League. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele não teve jogo, mas ele é importante porque teve muita coisa acontecendo, novas contratações, novos jogadores chegando, novos jogadores saindo, muita coisa acontecendo. Então eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos, comentem aí embaixo, porque eu gosto muito dessa interação, eu já falei isso pra vocês. Então estejam participando de todos os vídeos que eu vou ficar muito feliz com isso. Deem um like, compartilhem, porque compartilhar faz muita diferença, faz chegar na página inicial do YouTube. Foi assim que eu consegui tanta view no último vídeo, que não importa, né? Eu não ganho dinheiro, mas é legal ver esses números crescendo, tá certo? Até o próximo vídeo então. Próximo vídeo a gente inicia a nossa temporada. Valeu!